Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Cíndia, de literatura. Espero que todos estejam bem e em casa. Vamos manter aí a higienização, a limpeza e as ordens médicas, né? Mas vamos lá. Essa é a nossa ficha que eu mandei essa semana para vocês responderem. Alguns responderam, outros apresentaram dificuldades, não sei, né? Aqueles que não me responderam. Foi um total de 7 questões. E eu vou responder com vocês, acompanhem a leitura no celular de vocês. Vocês podem colocar o vídeo no celular e a ficha no computador, ou vice-versa, um tablet, não sei como vocês têm isso aí. Não sei também se alguém imprimiu para tentar responder, tá? Mas vamos lá. A primeira questão foi uma questão mais teórica, ou seja, é uma ficha sobre as funções da linguagem. E existem seis tipos de função da linguagem. Como vocês podem observar aí, né? A filmagem está parecendo que meu computador está piscando a tela, mas não é. É por conta do celular. Se ficar ruim, depois me sinalizem. É uma questão teórica. Então, eu coloquei afirmações. Cada afirmação equivale a um tipo de função da linguagem. Então, vamos na ordem. Traduz objetivamente a realidade. O que é traduzir objetivamente a realidade, gente? É não expor seu ponto de vista, certo? Tal qual, você vai dizer tal qual como está ali a realidade, a situação. Expressa apenas uma informação, sem comentários nem julgamentos. Exatamente o que eu acabei de dizer. Quem faz isso? A função referencial, também conhecida como denotativa, muito comum em gêneros como notícia, né? Então, textos jornalísticos, de uma maneira geral, vão tratar desse tipo de função referencial. Aí na segunda frase tem, é aquela que traduz opiniões e emoções do emissor. Ora, se o meu foco está no emissor, que é aquele que envia a mensagem, o foco está nas emoções dele mesmo, ainda que ele não esteja falando de si mesmo, esteja falando sobre outra pessoa ou uma coisa, mas é o ponto de vista dele, é a emoção dele sobre essa pessoa e sobre essa coisa, certo? Então, quem vai fazer essa função da linguagem aí? É a função expressiva, também conhecida como emotiva, tá bom? Então, na primeira frase, a função referencial, ela foca no contexto. Na segunda frase, que é a função expressiva, ela foca no emissor. A terceira frase diz: iniciar, prolongar ou encerrar o contato com o receptor é a sua finalidade. Qual é a finalidade dessa função? Iniciar, prolongar ou encerrar o contato com o receptor. Quem vai fazer esse contato com o receptor é justamente o canal. É o canal que faz o contato, é o canal que tem um suporte, que pode ser chamado também de veículo, para fazer justamente isso, certo? Que é a ligação do emissor para o receptor. Como é que eu envio minha mensagem? Qual o canal que eu utilizo? Como eu vou iniciar, prolongar ou encerrar essa mensagem? Então, quem vai fazer essa função é a função fática, que o foco dela está no canal. Então, eu tenho perdão aqui que apagou. Eu tenho 4, 1, 5 até agora, né? Continuando. Quarta frase é aquela que utiliza o código como assunto ou como explicação do próprio código. Código aqui, gente, pode ser qualquer tipo de texto, em qualquer língua, em imagem. Então, vamos lá. O dicionário é um livro metalinguístico. Por quê? Porque é um livro para explicar palavras. E ele faz isso fazendo como? Ele faz isso de que maneira? Ele faz isso utilizando a própria palavra. Então, ele utiliza a palavra para explicar ela mesma.
não é? Assim como as imagens, uma pintura, por exemplo, eu tenho um pintor e ele pode estar se auto-pintando. Então, na imagem, essa imagem dele, essa pintura dele é uma pintura metalinguística. Por quê? Porque ela está pintando o próprio pintor. Não é um outro pintor, é o pintor que está pintando. Então parece meio confuso, mas na verdade o pintor está pintando uma pintura que é ele mesmo. Isso é metalinguístico, metalinguagem. Na quinta frase eu tenho: tem por objetivo influir no comportamento do receptor por meio de um apelo ou ordem. Se você tem um apelo, uma ordem, um convite, um pedido, não é, que é muito comum nos gêneros de anúncios publicitários, a gente tem aí a função conativa, também conhecida como apelativa, certo? Porque o foco dela está no receptor, o foco dela está para quem eu vou enviar. Beleza? Então, o número aí 2. Por fim, eu tenho: enfatiza a elaboração da mensagem de modo a ressaltar o seu significado. Então, quem vai focar na mensagem, né, que é o que sobrou, é a função poética. Qual é esse foco? Como é esse foco? Como é que acontece? Vai ser rimas, a estrutura do texto pode formar um desenho, certo? Então, eu estou muito mais preocupada no formato da mensagem. Não é no conteúdo, não é no canal, não é explicar a própria mensagem, não é em falar de mim mesma ou de mim mesmo, não é no receptor, é no formato, na estrutura da mensagem, beleza? Então acompanha aí. Ficou 4, 1, 5, 6, 2, 3, beleza? Pronto. Vamos à segunda questão. Na segunda questão, foi uma questão que já caiu em concurso, tá? Então, é uma questão muito comum cair na prova de vocês, uma figurinha, né, uma tirinha, melhor dizendo. E observem que Garfield diz assim: eu não quero falar mal das roupas do John, mas eu dei uma olhada no armário dele e notei que todas as traças se suicidaram. Ele não está perguntando aqui o contexto em si, não é? Mas quer que você observe como é que esse texto ele se deu, como foi a estrutura. Percebam que apesar de Garfield estar falando de John, que é o dono dele, ele está falando a visão dele. Então a linguagem que vai predominar aí é justamente a função emotiva. Tá? Então, a função da linguagem que predomina é a função emotiva, porque predominantemente Garfield aborda a visão dele sobre as roupas de John. Fácil e rápido, né? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, eu tenho 3 exemplos, 3 proposições, e a gente tem que dizer qual é a função da linguagem de cada um. A primeira diz: filho do rico é boy, filho de pobre é motoboy. Ele brinca com as palavras, não é? Ele pega a realidade e massa. Mas ele está brincando aí com as palavras boy e motoboy. Ele se preocupou muito mais com essa rima do que em si com o próprio conteúdo. Então aí eu tenho poética. Já identifiquei que é poética. Cíndia, o que é que eu faço? Vai economizar teu tempo. Elimina A, C e E. Vamos para a segunda. Nossa língua cotidiana está algo distanciada da língua portuguesa, que é a oficial, e, num certo sentido, é uma língua importada. Não raro viajamos entre nomes tupis. Ora, o que eu estou falando? Não estou falando sobre a língua portuguesa? Sim, e eu estou utilizando o que para falar isso? Eu estou utilizando a própria língua portuguesa. Então, aí eu tenho a língua explicando ela mesma.
portanto, função metalinguística. Por fim, o terceiro exemplo diz: uma pesquisa realizada com 2.131 alunos do primeiro ano do ensino superior em São Pedro revelou que a maioria, 80%, declarou estar frequentando o curso idealizado. Eu só informei. Percebam que os 3 exemplos são da Folha de São Paulo, para a gente não só ficar bitolado naquela ideia de que é notícia, então é só referencial. Não. Apesar de jornal, né? A gente ter a predominância de textos jornalísticos, dentro do jornal a gente tem outros gêneros com outras funções da linguagem que não é referencial, como a gente viu no exemplo 1 e 2. Mas no exemplo 3, ele não tem opinião, ele não foca no receptor, ele não está focando num emissor, ele está focando no contexto, aquilo que ele quer informar sobre a realidade, portanto, referencial. Letra D, a terceira questão. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, agora eu estou pedindo a incorreta. E aí, gente? Na letra A, ele diz: comunicação é a transferência de informação por meio de mensagem. Ele está explicando o que é comunicação, se comunicando, não é? Utilizando, é uma palavra explicando a própria palavra. Função metalinguística, correto. Quando eu digo, atenção, olha aqui, aonde vai? Ó, eu estou falando com alguém, eu estou iniciando aí uma conversa, função fática, até dei uma dica, né? Não vai ser sempre assim, mas possivelmente, se você tem um diálogo, se tem uma conversa entre 2 pessoas, ou pelo menos uma chamando a outra, já saiba que é função fática. C. Não percas tempo em emitir, não te aborreças. Função apelativa. Muita gente tenta memorizar que a função apelativa é toda vez quando tem propaganda, anúncio publicitário. Olha, geralmente isso acontece, quando tem em provas, geralmente é esse tipo de exemplo. Mas veja aí esse exemplo. Aqui parece um amigo, um parente, falando com uma outra pessoa. O meu foco está em chamar a atenção dessa pessoa para mim e fazer um pedido. Não perca tempo em emitir, não te aborreças. Deixe que tudo se resolva. Então, o meu foco não sou eu mesma, o meu foco é o outro. Por o meu foco ser o receptor, a função é apelativa. Letra D. Nem todos os alunos são capazes de valorizar devidamente a escola onde estudam. Veja, não é a visão do jornalista, isso aí. Isso ele se baseia na realidade, portanto, função referencial. E a letra E, que é de fato a letra incorreta. Por que incorreta? Ele diz: os moradores da periferia dirigiam-se ao prefeito solicitando verbas para a canalização do rio. Percebam que isso é uma informação baseada na realidade, não é num emissor, como eu escrevi aí, função emotiva, não é? Então, é sobre a visão da realidade, é um fato. Mas só que eu disse que era função emotiva, por isso que é errado. Qual seria essa função? Função referencial. Beleza? Vamos para a quinta questão. A eclosão do apelo vai se construindo por meio de uma função da linguagem nele predominante e que se denomina função. Gente, isso aqui foi uma questão dada só para vocês brincarem aí sobre teoria, né? Porque quando diz eclosão do apelo, então o foco, o auge do apelo, eu já sei que é apelativa. Mas vamos lá, vai se construindo por meio de uma função da linguagem nele predominante. Qual é a função? É exatamente a que eu acabei de dizer. Qual é a função da linguagem? Que o foco está no apelo. Também pode ser um convite, um pedido. Então, letra C, tá bom? Eita, perdão aí, coloquei a mão na frente. Sexto. O sexto eu tenho um anúncio publicitário
que está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos, né? Ou seja, eu tenho elementos linguísticos, são as palavras, extralinguísticos são frases, ideias, outras palavras que estão fora do texto, mas que a partir desse texto a gente lembra dessas outras palavras ou dessas outras frases. Com a função de divulgar a atração Noites do Terror de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor o quê? Olha o que ele diz, Noite do Terror e pendura no pé, né, de um corpo, de um cadáver. Quem é morto sempre aparece. Percebam que ele se baseou em uma frase, um dito popular, que é quem é vivo sempre aparece. Perceba, então, que vivo é uma palavra extralinguística. Ela está fora do texto, mas eu consigo resgatá-la por meu conhecimento prévio de mundo. Tá? Então, eles criaram esse texto a partir de uma ideia, de uma frase, de um ditado popular que já existia. Mas o entendimento da propaganda, ela requer do leitor o quê? Requer do leitor, letra D, o reconhecimento do intertexto entre a publicidade, que a gente lê, e um dito popular, que eu acabei de dizer. O que é um reconhecimento do intertexto? Intertextualidade, gente, que eu ainda vou dar para vocês, ainda vou estudar com vocês isso, é quando eu crio um texto me baseando em outro texto. Eu posso criar uma imagem me baseando em outra imagem, certo? Nesse caso, eles criaram um anúncio publicitário e a frase de efeito se baseou em um dito popular, em um ditado popular. Isso é um texto, né? Um intertexto. Por fim, a 7ª questão, ela diz assim: é água que não acaba mais. E aí o texto. Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará apontaram o aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável do planeta, com volume estimado em 86 mil quilômetros cúbicos de água doce. A reserva subterrânea está localizada sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa quantidade de água será suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos, diz Milton Mata, geólogo da UFPA. Em termos comparativos, a Alta do Chão tem quase o dobro do volume de água do aquífero Guarani, com 45 mil quilômetros cúbicos. Até então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, distribuída por Brasa, Argentina, Paraguai e Uruguai. Gente, só em ler a gente percebe que se trata de um texto informativo, só informa a realidade, portanto a função é referencial. Mas vamos ler o enunciado porque ele não está pedindo qual é a função, né? Essa notícia, publicada em uma revista da grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina porque o autor do texto prioriza o quê, gente? Se é referencial, ele não pode priorizar a letra A, que se baseia nas opiniões. Não pode. Veja, se eu digo que não é a letra A, eu não posso dizer que também é a letra E, porque a letra E diz aspectos subjetivos, ou seja, segundo a visão do autor. Então, também não é. Na letra D diz os elementos estéticos na construção do texto. Quem prioriza os elementos estéticos é a função poética, que é a estrutura do texto. Na letra C diz os elementos de persuasão do leitor, ou seja, a função do leitor em persuadir, de convencer o receptor, quem vai fazer isso é a função apelativa. Portanto, a letra B, porque a função referencial precisa de aspectos objetivos e precisos para passar uma informação. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida é só perguntar após a postagem aí do vídeo ou entrar em contato, tá? Boa semana para vocês, bons estudos.